Bom dia, bom dia, bom dia. Começando mais uma live aqui. Hoje, sexta-feira, feriado, né? Sexta-feira Santa, como dizem no calendário que nós vivemos, Sexta-feira da Paixão. E eu aqui esperando você. Então nós estamos aguardando o pessoal entrar. E vão entrando, vão deixando seu like, vão compartilhando, vão chamando as pessoas. Porque hoje eu quero falar de um assunto muito importante, né? E é preciso que você entenda o que significa esse dia, né? O que ele representa na nossa vida, no nosso dia a dia e na eternidade. Bom dia, Pastor Paulo, seja bem-vindo em nome de Jesus, Paulo Duval. Enquanto nós aguardamos, tomar um golinho d'água e colocar uma música mais animada, né? Esse louvor, ele fala algumas frases lá que são meio contundentes, né? Mas a mensagem é: Deus não está morto, e verdadeiramente Deus está vivo, né? Jesus está vivo, porque Ele morreu sim, mas ressuscitou, e glória a Deus por isso. Bom dia, Pastor Paulo Duval, o meu abraço. Glória a Deus, com muita alegria. Deus não está morto, do Fernandinho. O amor vai explodir e vai trazer Vida aos mortos, eu quero ver esta revolução. Que seja uma revolução de amor, que seja uma revolução espiritual, que mude a tua vida, mude a tua história, em nome de Jesus. vai explodir e vai trazer vida aos mortos, eu quero ver. Bom dia, Tati. Um beijo. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge. Bom dia, Domingas Borges, seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique à vontade. A esperança cresce, as trevas fugirão. Aleluias. Glória a Deus. Nós necessitamos cada dia de Deus, da sua palavra, do seu Espírito, que é o que nos move, que nos mantém em pé. Aleluias. Acabou de entrar a MIP Jaboque, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Eu creio que seja Mel. Um beijo, Mel, Deus abençoe. Aleluias. Sandra Esteves, seja bem-vinda em nome de Jesus. Manda um abraço pro Gilson. O chão vai tremer, o sol o céu vai rugir, e o fogo cai. Maria do Carmo Fialho, bom dia, tudo bem, do Carmo? Seja bem-vinda. Ah, é você mesmo, né, Mel? Um beijo, Deus te abençoe. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Aleluia. José Eugênio Campos Almeida, tudo bem, Eugênio? Pastor Eugênio, seja bem-vindo. Eu lembro bem da época do coral da IEB,
Seja bem-vindo em nome de Jesus, meu amado. Aleluias. Glória a Deus. Teu nome, Senhor. Aleluias. Agora o Gilson acabou de entrar. Gilson Cocon, né? Aleluias. Glória a Deus. Agora vai. Baixar um pouco o volume. Glória a Deus, é muito bom. Clau, seja bem-vinda, Clau. Saudade de você, uma saudade enorme, né? Você faz parte da nossa vida, da nossa história, e sempre vai fazer, né? Eu amo muito sua vida. E hoje é um dia muito especial, né? Porque o mundo comemora a Sexta-feira da Paixão, né? Muitas vezes sem entender o que é isso, né? As pessoas param de comer carne, tem vários rituais. Estou aqui para criticar essa questão do que um faz ou não faz, a gente respeita, né? É como ontem eu estava conversando com o Renato, né? Um colecionador. E eu falei, eu posso não concordar, mas eu sou obrigado a respeitar a posição das outras pessoas, né? Matheus Henrique, Loredana, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Franciel Souza, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe grandemente. E nós temos que entender que nós devemos respeitar a posição das pessoas, mas é importante, hoje eu quero falar sobre essa data, né? Nós vamos percorrer um pouquinho a Bíblia e vamos tentar entender um pouco do que significa essa paixão de Cristo, esse sofrimento de Jesus, né? O que ele representou, o que ele fez, né? A morte, o sacrifício de Jesus, o que ele ocasionou aqui na terra, o que moveu no céu, né? Então eu vou discorrer algumas coisas sobre isso hoje. Mas antes de falar sobre a palavra, ontem veio um grande amigo aqui em casa, né, o Vitor Hochleiter, né? E ele me trouxe um porta-CD, né? E eu coloquei no cantinho e comecei a mexer nos CDs antigos que eu tinha, né, para colocar. Fica até bonito o móvel lá, né, no cantinho da estante. Eu achei esse CD, né? Algumas pessoas têm ele, né? Algumas pessoas até chegaram a receber esse CD. Você está vendo a câmera frontal. E esse CD é muito especial para mim, porque esse CD era meu pai gravou ele. E eu fiz a composição de arte do CD e tudo mais, e nós começamos a fazer esse trabalho com ele. Porque ele era de uma determinada denominação e ele ficou ansioso com uma gravação de um CD e não ia sair aquele CD, né? Pastor Paulo Tomé, meu pastor, seja bem-vindo. Pastor Dermival, seja bem-vindo. Laninha Morim. E aí eu e minha irmã a minha irmã me chamou e falou, Ricardo, vamos gravar um CD pro pai, né? Tem um amigo meu que tem um estúdio na sua casa, então a gente grava um CD pro pai, porque ele está muito ansioso, e nós gravamos esse CD pro meu pai, né? E foi muito bom encontrar esse CD, né? Foi muito bom encontrar porque você tem boas recordações, né? Inclusive no YouTube, né? Eu tenho um canal lá e meu filho gravou uma vez um pedacinho eu cantando com meu pai, né? Isso me trouxe grandes recordações. Eu me recordei que uma das últimas vezes, não, a última vez que eu fui ministrar na igreja evangélica chamar, e meu pai ficou muito feliz porque ele realizou um sonho dele. Ele queria que eu, né, nós cantássemos com eles assim, sem ovelhas, né, um louvor muito antigo. E ali nós cantamos com meu pai e meu pai parecia uma criança de tão feliz, né? Então é bom você lembrar de certas coisas que te trazem esse tipo de sentimento, né? Eu sou muito emotivo, tenho vontade de chorar às vezes, né? E eu quero falar para você, valorize aquele que está ao teu lado. Você que é filho, você que é jovem, né? Não deixe de abraçar teu pai, tua mãe, se você tiver oportunidade.
Porque enquanto eles estão aqui, eles estão. Quando eles morrem, acabou, né? Então não perca essas oportunidades de você dar um carinho para o teu pai, para tua mãe, por mais que ele seja chato. Meu pai, eu amava meu pai, mas ele tinha muitas coisas chatas, né? Ele era meio chato às vezes, né? Mas por incrível que pareça, eu sinto saudade até da chatice do meu pai, né? Ele escreveu na velhice mais de 1.500 letras de música, né? Era aposentado, né? Tô com o olho lacrimejante aqui. E às vezes eu estava fazendo um aconselhamento de um casal, ou mesmo trabalhando aqui no escritório, que meu escritório é em casa, e meu pai chegava lá com um caderninho, aquele jeitinho dele, né? Quem conheceu sabe, né? E ele chegava, Deus me deu um louvor. Eu falava, pai, não é o momento. Aí a pessoa que estava comigo, o casal, seja, fosse quem fosse que estivesse, falando, não, deixa ele, né? E aí ele ia lá, mostrava. Então às vezes ele era até inconveniente, né? Mas mesmo assim, eu sinto falta dele. Eu sinto falta, né? Vamos mudando aqui, peraí. Eu sinto falta do meu pai, né? Até naquelas coisas que eram inconvenientes, né? Então por isso que eu te falo, enquanto você tiver a oportunidade de abraçar teu pai, abraçar tua mãe, estar com ele, aproveita esses momentos, porque um dia eles vão partir, né? É o que eu falo para os meus filhos. Eu tô aqui de passagem. Amanhã, depois, daqui a 10 anos, não faço ideia. Mas eu vou partir, então você tem que aproveitar esses momentos para estar junto com teu pai, com a tua mãe, abraçando. Nesse momento de pandemia, muitas pessoas idosas estão aí abandonadas, porque não podem ter contato com pessoas, mas não deixa de mandar uma mensagem, né? Então eu quero mandar um beijo para minha tia Lourdes, né? Que está passando por situação. Tem sido os vídeos. Eu tenho vontade de abraçar minha tia, mas eu não falo, porque ela já tem uma certa idade, é do grupo de risco, né? Essa quarentena, eu quero ir lá dar um beijo nela, abraçar a minha tia. Nós também, então nós nos casamos nessa situação, então passear com ela, dar umas voltas, então é importante. Abraça aquele que está ao teu lado, abraça teu pai, abraça tua mãe. Porque um dia você vai sentir muita falta, muita saudade. Então que um tempo de arrependimento, mas seja um tempo de saudade, né? Como eu digo, com o passar do tempo, a dor torna-se saudade. E a saudade tem suas dores dependendo do que aconteceu. Então quando eu achei esse CD, mexeu muito com o meu interior, né? Porque me trouxe recordações do passado e, digamos assim, foram boas recordações, né? Eu cantando com meu pai que era meu filho na fé, né? Meu pai até me apresentava, esse aqui é meu filho, meu pai é meu pastor, né? Então me trouxe essa recordação muito boa da fé do meu pai, da atitude do meu pai, né? E eu louvo a Deus porque ela serviu ao Senhor. Ela serviu ao Senhor, né? Meus pais, minha avó, pela minha família, para que o resto, né, o restante, chegue ao conhecimento do Senhor, né? Porque assim um dia nós nos encontraremos na glória com Cristo. Amém? Bom, vamos lá. Hoje eu acordei com bastante sede, isso é bom, né? Eu gostaria de abrir a palavra de Deus com você, se você puder abrir aí na sua casa. Ouça, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ouça e reflita nisso que nós vamos meditar hoje. E hoje eu quero falar, né, o sacrifício vicário de Jesus, aquele sacrifício pelo qual ele morreu. Então eu gostaria de abrir no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, né, capítulo 27, versículo 45 ao 51. Mateus 27, 45 ao 51. E depois nós vamos discorrer alguns textos bíblicos para que possamos entender de teologia, mas nós vamos tentar discorrer algumas coisas para entender o que significa isso na nossa vida. Amém? Então hoje eu acho que vai ficar um pouquinho mais comprido a live, ok?
Mateus 27, 45 a 51 diz assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparas? Que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Esse chama por Elias. Tomou uma esponja e a embebeu em vinagre e pondo-a, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias. E Jesus, clamando em outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por essa manhã, por esse tempo, ó Pai precioso, e agora nós vamos meditar um pouco na Tua Palavra, Senhor. Que ela traz vida, e vida em abundância. Ela é o alimento da nossa alma, Senhor. Alimento, Senhor, que nos faz caminhar, que nos dá ânimo. Perdão que deu uma perda de sinal, caiu aí, apagou tudo. Hoje apagou, agora apagou tudo. Então vamos recapitular, né? Então nós vimos aqui nesse texto, né, que Jesus ele deu um suspiro e fez um clamor. Ele falou: tudo está consumado. Então Jesus ele não veio para curar enfermos, Jesus não veio para multiplicar pães, Jesus não veio para trazer dinheiro, como aquele texto onde Pedro fala: eu falei que a gente paga imposto, mas a gente está duro, está sem grana. Aí Jesus fala: lança um anzol e pega um peixe, na boca desse peixe vai ter dinheiro para pagar o meu e teu sustento, o meu e teu imposto. Então tudo isso foram sinais para que as pessoas pudessem crer e ver que Jesus era o Filho de Deus. Mas a obra de Jesus, a obra verdadeira de Jesus, foi na cruz, onde Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. E quando Ele disse tudo está consumado, Ele estava falando em relação à obra de redenção, a obra de salvação do homem. Porque o pecado naquele momento, todo o pecado, meu pecado, o teu pecado, o pecado de todos os nossos antepassados, o pecado daqueles que haverão de nascer ainda, aqueles que estão nascendo hoje, que haverão de nascer, o pecado original foi lançado sobre Jesus. Então ele morreu pelo pecado adâmico, porque o homem já nasce em pecado por causa de Adão. Então nós trazemos uma bagagem genética de pecado desde Adão, da desobediência de Adão. Então lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão peca diante de Deus, que Deus diz: não coma desse fruto, e ele vai e desobedece, não era simplesmente pelo fruto. Porque se ele comesse o fruto, ele teria um entendimento. Então o que aconteceria? Ele seria eternamente pecador, porque ele teria uma vida eterna. E uma vida eterna pecaminosa. Então Deus disse: não coma, porque do dia que você comer, você vai morrer. E ele não morreu fisicamente, mas espiritualmente houve uma ruptura, houve uma separação. Se você for ler atentamente esse texto lá de Gênesis, você vai ver que até aquele momento Deus todos os dias sentava com Adão para conversar. Ele todo dia vinha e se assentava com Adão e conversava com Adão, tinha um tempo de intimidade. Então esse tempo foi cortado. A comunhão de Deus com o homem foi cortada por causa da desobediência do pecado. Então Jesus veio para exatamente restaurar esse canal de comunicação com Deus, nos levar à presença de Deus. Então essa foi a obra redentora de Jesus. Essa foi a obra que Jesus realizou. Ele veio para quebrar essa condição. E Deus tentou fazer restabelecimento desse canal de comunicação através da lei, né? Deus enviou a lei para que o homem, através da lei, pudesse ter uma comunhão com Deus. Mas a própria lei diz o seguinte: se você pecar num dos mandamentos, você cai nos 10. E não são só os 10 mandamentos. Essa é a base da lei. Se você for ver, são milhares de leis que envolvem tudo. Tem lei até sobre parapeito, né? Que diz que se você tivesse construído uma casa, você teria que fazer uma área assim para que alguém não caísse de lá de cima. Então a lei é bem complexa. Então a lei não era física, ela era espiritual. E o homem não conseguiu por causa disso. Porque você pode guardar os 10 mandamentos, mas se você pecar em um mandamento, você peca na lei toda.
E aí Deus estabeleceu o quê? O sacrifício. Porque foi declarado lá, o primeiro sacrifício que foi feito foi lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden. Porque quando Deus foi visitar Adão e Eva, ele perguntou: Adão, de onde tu estás? E ele falou: eu vi que o Senhor estava vindo, eu estava nu e eu temi. Ele falou: quem te falou? Você comeu daquele fruto. Os olhos de Adão foram abertos. Então ele cozeu um avental de folha. E Deus pegou e fez uma roupa de pele de animal. Agora eu te pergunto, essa pele de animal foi tirada de quem? Então o primeiro a fazer o sacrifício de sangue para pagamento de pecado foi o próprio Deus. Ele sacrificou algum animal, tirou sua pele e fez uma roupa para Adão e para Eva. Então ali se estabeleceu o sacrifício de sangue. Lá em Gênesis foi estabelecido o sacrifício de sangue. Só que o que acontece? O homem, ele não consegue se endireitar sozinho. Então as pessoas começaram a fazer assim, isso foi acontecendo. E o sacrifício virou um sacrifício contínuo, os sacerdotes derramavam sangue no altar e aquela coisa toda. Só que Deus começou a olhar o coração do homem, que era muito mau. Então ele pecava, derramava o sangue de um animal e logo em seguida estava pecando. E Deus aí se aborreceu e falou que aquele sacrifício que o homem estava fazendo estava trazendo nojo para ele, porque ele estava vendo que o coração não trazia arrependimento. A pessoa fazia um ritual religioso de derramamento de sangue para perdão do seu pecado, mas o seu coração não se convertia, o seu coração não saía do pecado. E assim hoje é dentro dos nossos dias. As pessoas dizem que estão arrependidas, mas vivem permanentemente no pecado. Não estou falando de pecar, porque todos nós pecamos. No nosso dia a dia, às vezes no olhar, no falar, no pensar, no tocar e até na omissão, que é um pecado que pouco se fala. Então existe o pecado da omissão, porque a Bíblia diz: você podendo fazer o bem e não fazendo, você peca. Então existe o pecado da omissão também, que pouco se fala dele. E aí o que acontece? As pessoas vivem no pecado, as pessoas desejam o pecado, as pessoas querem ter uma vida de pecado. E a lei não conseguia resolver essa situação, o sacrifício não conseguia resolver essa satisfação. O Senhor chega num momento e fala: vocês acham que eu estou tão ansioso assim por sacrifício? Eu prefiro um coração quebrantado. Então Deus mesmo mostra o seu aborrecimento com relação às atitudes do ser humano. E ontem passei por um canal no Facebook e estava uma cantora famosa aí ministrando a palavra. Falou: não é só louvor, tem que ouvir a palavra. E ela falou sobre Moisés, que o povo idolatrava Moisés e não sei o quê, e que não precisava do sacerdote para falar com Deus, que Deus tinha um canal aberto com o homem. Mas no Antigo Testamento, Deus estabeleceu dois personagens muito importantes, que eram um canal de comunicação entre Deus e o homem: o sacerdote e o profeta. O sacerdote para falar do homem para Deus, para fazer o sacrifício, aquela coisa toda. E o profeta era a boca de Deus na terra. Deus falava com o homem através da profecia, através dos profetas. Então eram dois personagens muito importantes para tentar fazer uma ligação com Deus: sacerdote e profeta. E todas essas situações não conseguiam trazer o homem para o retorno à presença de Deus, porque o pecado ainda estava na sua essência, na sua raiz, estava impregnado no DNA do homem. Deus lá em Noé, ele extinguiu a vida na terra praticamente. Por quê? Porque o pecado estava se avolumando, então ele falou: vou acabar com tudo, mas manter a essência. Só que tem um pequeno detalhe: Noé, seus filhos e sua esposa e suas noras também tinham o pecado no DNA. Então quando Deus trouxe o dilúvio e acabou com toda a vida na terra, né, e preservou aqueles que estavam na arca, a arca era a representação de Jesus. Então ele trouxe uma nova condição de um início. Mas o que acontece? O homem ainda estava com seu pecado no DNA. O pecado de origem ainda estava lá. Aí Deus falou: vou resolver a situação de uma vez. Pegou o seu único filho. Preste bem atenção nisso.
Eu não sei se você teve essa experiência, espero que você não tenha, se você tem, que Deus conforte teu coração. Mas quando você tem 2, 3 filhos, se um falece, você ainda tem 2 filhos, tem um filho. Agora, quando você só tem um filho, e esse filho morre, fica um buraco enorme no coração. Não que se o primeiro morrer, os outros ficarem, não vai ficar um buraco, vai ficar, mas você tem mais filhos. Agora imagina isso em Deus. Deus pegou o seu único filho, o mais precioso bem que ele tinha, e chegou e falou: filho, preciso que você faça algo para mim. E Jesus era obediente ao Pai. Eu preciso que você vá até a terra, tome a forma de homem, viva uma vida como homem e suba numa cruz e morra, derrame todo o teu sangue pela terra. Para que o pecado de Adão, para que o pecado original seja cancelado. Para que seja paga a dívida do homem em relação a isso. Preste atenção à dor no coração de um pai quando ele entrega o seu único filho, o seu bem mais precioso, por pessoas que muitas vezes não merecem. Ninguém merece. A única coisa em Romanos diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. Então a única coisa que eu mereço, que você merece, é a morte, porque nós somos pecadores. Então não é a nossa boa obra, não são nossas atitudes, não é uma assistência social que nós façamos para uma pessoa. Então tem pessoas que, para se auto-justificar, entregam cesta básica, fazem muitas coisas, mas isso não paga o preço, porque assistencialismo não paga o preço de salvação. Então Deus pegou o seu bem mais precioso para morrer por pessoas que não mereciam. Essa é uma maravilha do Evangelho. A única coisa que eu mereço, por ser pecador, é a morte. A morte eterna. E não é a morte da carne. A morte eterna mesmo. Então ninguém é merecedor do sacrifício de Jesus. Ninguém é merecedor daquilo que Deus dá. Então ele falou para o seu filho: desce na terra, viva como homem, aprenda o que eles vivem, o que eles fazem, para você poder sentir essa experiência, morra naquela cruz que era a morte mais terrível, derrame até a última gota do teu sangue para que haja remissão do pecado, para que eles possam voltar a ter comunhão comigo. E Jesus, ele foi obediente. Se nós formos ler um pouquinho antes desse texto que nós vemos aqui no início de Mateus 27 e nos outros evangelhos, nós vamos ver que Jesus, ele, no momento que antecedeu a sua prisão, ele estava em uma angústia tão grande que ele começou a chorar lágrimas de sangue. E ele falou uma frase que, se ele tivesse parado na primeira parte da frase, nós estaríamos perdidos. Ele orou ao Pai e falou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Se a oração de Jesus tivesse parado ali naquele momento, todos nós estaríamos perdidos, sem esperança e sem expectativa. Mas ele disse: todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então ele voluntariamente se entregou à morte, e morte de cruz. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter o pecado original perdoado e pudéssemos ter acesso à presença de Deus. Pudéssemos ser adotados como filhos. Está dando para entender como foi dolorido para o coração de Deus e como foi difícil para Jesus? Não foi a cruz, não foram as chibatadas, não foi a coroa, não foi todo esse processo, não foi o fato dele carregar a cruz, né? A cruz física. Até a palavra de Deus diz que pegaram um homem chamado Simão Cirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz física. Então não foi todo esse sacrifício humano, mas sim o peso que foi lançado sobre ele. Porque quando Jesus recebeu sobre si todos os nossos pecados, os meus pecados, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade, tanto aqueles que já haviam morrido, como aqueles que haverão de nascer,
toda essa bagagem de condenação do pecado de origem foi lançada sobre ele. E quando ele clama na cruz, diz lá, Elohim, Elohim, lama sabachthani, ele fala o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não podia estar na presença de Jesus por causa do pecado. Houve uma ruptura entre a comunhão entre Deus e o Pai, entre Jesus e o Pai. E naquele momento de ruptura, Jesus se sentiu desamparado. Ele ficou só. Ele perdeu a comunhão com Deus por minha causa e por tua causa. Ele recebeu toda aquela bagagem de pecado sobre a sua vida para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Então essa foi a maior dor no coração de Jesus. Não foram os cravos nas suas mãos e nos seus pés. Não foi a coroa de espinho, não foram as chicotadas. Não foi, né? Eu acho muito legal assistir aquele filme de Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo, porque o pessoal fala, não, é muita dor, mas ele sofreu mais até que isso, gente. Sua carne sendo rasgada. E não foi isso que trouxe todo o peso e a dor no coração dele, mas foi o fato da separação entre ele e Deus. Separação entre o pai e o filho. Eu posso imaginar essa situação onde Deus olha o seu filho recebendo o pecado, tendo que virar as costas para o filho, e talvez até chorar por ver o sacrifício que o filho estava fazendo para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E nós muitas vezes não valorizamos isso. Nós vivemos uma vida desregrada, uma vida sem nos importarmos com Deus, com o seu sacrifício, sem nos importarmos com Jesus. Dizemos que somos cristãos, mas as nossas atitudes, os nossos pensamentos não têm eficácia com relação a isso. Temos uma vida igual a uma pessoa que não aceita Jesus, não tem Cristo como seu Salvador. E aí chegamos no ponto da crucificação de Jesus. Eu estou falando tudo isso para que você possa entender um pouquinho o que representa esse dia no calendário. Então essa semana aqui as pessoas, num determinado tempo, a pessoa não come carne por causa do sacrifício de Jesus, mas bebe cerveja, enche a cara de cachaça, faz um monte de coisa errada, mas não come carne, né? Então o fato de não comer carne já é um sacrifício. Mas e o restante? Por que a gente não se preocupa em agradar a Deus e agradar a Jesus? Não só um dia. Tem um texto em Gálatas que eu acho maravilhoso que diz o seguinte: guardais dias, tempos, meses e anos. Não é guardar só o sábado, porque nós guardamos o sábado e aí nós de segunda, de domingo a sexta, pecamos, andamos sem nos preocuparmos com Deus. Adianta eu ser do sétimo dia e não viver uma vida plena em Deus, guardando a minha vida? Então eu tenho que guardar dias, meses, tempos e anos. Nós não temos que guardar um dia somente. Nós não temos que guardar um momento da nossa vida. Nossa vida tem que ser guardada todos os dias para Deus. Valorizando o sacrifício de Jesus. Valorizando a morte dele naquela cruz. Porque foi um sacrifício terrível. Não foi só dor física. Foi dor de alma, dor de espírito que Jesus sofreu. E Deus, o Pai, também sofreu com Jesus. As pessoas que estavam ao redor dele também sofreram. Maria, que mãe de Jesus, Maria Madalena, João, que estava aos pés da cruz o tempo todo lá junto com Jesus. Enquanto os outros discípulos fugiram, ficaram com medo, recearam, negaram. Mas aqueles três estavam aos pés da cruz. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e João. Eles estavam ali, olhando o sacrifício de Jesus, sentindo dor no seu coração também. Então muita gente sofreu com aquela situação. A Bíblia não... A Bíblia não relata, mas eu creio que algumas pessoas da multidão que foram beneficiadas por Jesus, que foram curadas por Jesus, tiveram milagres acontecendo na sua vida, também sofreram naquele momento. Mas todos o abandonaram. E aí quando chega esse momento, o ápice da dor de Jesus, o ápice da dor
do Pai. É quando Jesus clama ao Pai e fala: tudo está consumado. E lá em João, a Bíblia narra que ele, inclinando sua cabeça, expirou. Ele clama: tudo está consumado. Eu paguei o preço. Eu paguei o preço do pecado. Eu venci o pecado. E ali, quando ele morreu, quando ele expirou naquela cruz, a obra redentora de Deus se concluiu. Ali, o pecado de origem que foi feito lá em Adão, lá no Éden, perdeu o efeito. A Bíblia fala que a cédula que era contra nós, Jesus rasgou. Ele pegou, foi lá, tomou da mão de Satanás aquela cédula que era contra a minha vida, contra a sua vida, pagou, está pago. E rasgou essa dívida. Então não tem mais dívida em relação ao pecado de origem. Preste bem atenção. Deus pagou esse preço por minha causa, por tua causa. Independente se eu creio em Jesus ou não, Deus pagou esse preço. Jesus pagou esse preço por mim. E a Bíblia, nesse texto, nos Evangelhos, fala o seguinte, uma coisa maravilhosa. Como eu falei um pouco antes, para que eu pudesse acessar a Deus, eu teria que ter um sacerdote para levar o meu pedido para Deus, para levar o meu sacrifício. E para Deus falar comigo, ele precisava usar um profeta. No passado eles não tinham um livro assim. Eram rolos que eram lidos só no templo. A pessoa não tinha acesso. A pessoa não tinha a Bíblia na sua mão, não tinha a Torá, né, que é o Pentateuco, o Antigo Testamento, não tinha nada disso. Então eles ouviam no templo. Então periodicamente o sacerdote abria os rolos, lia lá, explicava alguma coisa e o pessoal ouvia, mas ninguém tinha acesso a isso, como nós temos. Então o que aconteceu? Quando Jesus morreu, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse véu não era feito de tecido fino, como por exemplo essa minha cortina, né, que você vê através dela, é um tecido fino. Eram várias camadas de pele, para representar ali, aquele véu, ele representava a separação entre Deus e os homens. O Santos dos Santos era a representação de Deus. E o sumo sacerdote entrava em determinadas épocas. O negócio era tão sério que ele tinha que se purificar, ele tinha que se santificar, tinha todo um ritual para ele poder entrar dentro do Santo dos Santos. E ele entrava na orla das suas vestes, existiam tipo sininhos. E ele entrava com uma corda amarrada no seu tornozelo. Mas para que isso, pastor? Porque se ele entrasse em pecado na presença de Deus, ele era fulminado. E preste bem atenção como era complicado o negócio. O negócio era muito complicado, gente. Vocês não fazem ideia. O sacerdote, por ordem da lei, não podia tocar no morto. Olha só o negócio como é complicado, gente. Então, se o sumo sacerdote que entrasse no Santo dos Santos estivesse em pecado, ele morria lá dentro. Aí não poderia ninguém entrar lá no Santo dos Santos porque não era no seu turno. Ele teria que esperar o tempo para poder entrar, para tirar o sacerdote. E aí se ele entrasse, ele podia até estar purificado. Se ele tocasse no morto, ele ficava impuro. Ele morria. Olha como é complicado o negócio. Ele não faz ideia. Você vê, a pessoa não estuda a Bíblia, não procura conhecer um pouquinho, então não faz ideia como o negócio é complicado, gente. Então esse sacerdote que entrava, ele entrava com uma corda. Por quê? Se o povo que ficava lá fora não ouvisse o sinal, o barulho dos sinos da veste do sacerdote, eles puxavam a corda porque ele estava morto, ele entrou em pecado na presença de Deus. Então, em pecado, você não pode entrar na presença de Deus. Em pecado, você não tem acesso à presença de Deus. Por isso, Jesus morreu por mim e por você. Para que nós tivéssemos o perdão do nosso pecado e pudéssemos acessar. Então esse véu do templo, essa cortina, era feito de várias camadas de pele de animal. E era muito grosso. E a Bíblia fala que o véu, isso é maravilhoso, vamos entender bem essa parte. A Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Não foi uma atitude humana de rasgar o véu de baixo para cima.
Isso foi uma mensagem do próprio Deus dizendo: hoje eu abro o acesso da tua presença à minha presença. Então o próprio Deus rasgou o véu de cima a baixo. Não foi uma coisa do homem para Deus, mas sim foi de Deus para o homem, abrindo e liberando o acesso. Hoje eu, através de Jesus, hoje você, através de Jesus, pode falar diretamente com Deus. Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus e não aproveitamos isso. Não oramos, não lemos a Bíblia, não temos comunhão com Deus, não queremos ir na igreja, né? Eu quero só ver depois dessa pandemia o que vai ser das igrejas. Porque muita gente vai estar tão acostumada, porque tem muita pessoa que fala assim: ah, eu não vou na igreja porque eu estou cansado, eu não vou na igreja por causa disso, eu não vou na igreja, eu vou ter compromisso, não sei o que. E fica em casa. Agora com praticamente todas as igrejas usando os canais de internet, televisão, muita gente fala: ah, agora eu vou assistir o culto de casa, vou prestar o meu culto de casa. Eu só estou prestando culto de casa porque não dá para estar na igreja. Porque eu amo estar na igreja, eu amo estar em comunhão com as pessoas. Eu não sei como é que tem gente que prega contra a igreja, gente. Eu não consigo entender. Na comunhão do corpo existe delícia. Você está lá com o teu irmão, você abraçar teu irmão. Ah, mas tem muita gente fingindo, mas tem muita gente boa também, gente. Você acha que todo mundo é 100% legal? Que nada. Então nós temos que entender isso. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Deus mandou uma mensagem para você. Deus está falando com você. Deus, abriu acesso à minha presença para você. Você pode, através do sacrifício de Jesus, entrar na minha presença. Então o que se celebra hoje, como a Sexta-feira da Paixão, como sendo o dia do sacrifício da morte de Jesus, representa isso. Em João capítulo 3, versículo 16 e 17, passa a essência do Evangelho. Passa a base do Evangelho. Aí você vai falar: o pastor não sabe o que está em 3,16? Sim, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu não estou com a Bíblia aberta no texto. Mas você vai falar: ele não sabe, eu sei. Então Deus amou você. Deus amou toda a criação. Deus amou toda a criatura de uma maneira tal que deu para você entender um pouquinho a dor do coração de Deus com o Pai. Ele deu seu Filho unigênito, o único filho que ele tinha, por minha causa, por sua causa, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância em Jesus Cristo. E ele não mandou Jesus para trazer condenação no mundo. Ele mandou para que o mundo fosse salvo. O mundo são os seres humanos, são as pessoas. Então nós temos que ver que Deus amou de uma maneira infinitamente maior do que nós podemos sequer imaginar. Nenhum amor humano pode chegar a esse nível de entrega. Então Jesus, ele passou por todo esse sacrifício, toda essa dor, para que você tivesse vida e vida em abundância. E hoje, como o mundo comemora a Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, é que hoje não pode ter reuniões, porque senão teria muita gente aí aproveitando o feriadão, indo para a praia, fazendo reuniões familiares, e aquela bagunça, e ninguém lembra de Jesus. A mesma coisa no Natal, celebra o nascimento de Jesus, mas quem está pensando é no peru. O nascimento de Jesus é tão importante quanto a morte, praticamente. Porque se Jesus não tivesse nascido como homem, ele não morreria. Tudo está interligado, dá para ver? Então ele derramou o seu sangue inocente, o seu sangue puro, por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 21, já estou terminando. Hebreus 10, 19 a 21 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus.
que Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele foi a oferta, Ele foi o sacrifício e Ele é o sacerdote. Aleluias! Então Ele se deu por mim e por você. E Ele abriu um novo e vivo caminho. Hoje eu posso ter contato com Deus, hoje eu posso ter comunhão com Deus através desse sacrifício. Porque na morte e na ressurreição de Jesus, na aceitação verdadeiramente de Jesus como meu Senhor e Salvador, no reconhecimento da minha condição pecaminosa, eu posso ser salvo. Eu posso ser salvo através do sangue de Jesus. E isso tem que trazer alegria no nosso coração. Nós fomos salvos através de Jesus Cristo. O que me faz ser filho de Deus, eu sempre defino assim: ser filho de Deus tem duas características. Primeiro, o que o meu filho tem em comum comigo? Os meus filhos têm em comum comigo o que? O meu sangue. Eles têm o mesmo DNA correndo na veia. E segundo, ele tem o meu nome. Meus filhos têm o meu sangue e meu nome. Então eu preciso ter em mim, fazer uma transfusão de sangue espiritual. Eu preciso receber sobre a minha vida o sangue purificador de Jesus. O sangue que me purifica do pecado de origem e que me fortalece para vencer os pecados do dia a dia, para vencer a minha carne. E eu tenho que ter o nome e sobrenome de Israel, Santo de Deus. Então essas duas coisas me são necessárias. Ter o sacrifício de Jesus sobre a minha vida, receber o sangue dele sobre a minha vida e ter o nome de Deus sobre a minha vida. Eu passo a ser filho de Deus. Então muitas pessoas falam, todos são filhos de Deus. É mentira. Ah, pastor, o senhor me ofendeu. É mentira. Todos são filhos de Deus, é mentira. Filho de Deus é aquele que recebeu o sacrifício de Jesus sobre a sua vida, recebeu o sangue de Jesus sobre a sua vida e recebeu um novo nome, que está escrito, como diz em Apocalipse, numa pedrinha, que só nós vamos saber. Eu tenho que receber um novo nome. Aí eu passo a ser filho de Deus. Aí eu passo a ser o Israel Santo de Deus. A nação eleita. O povo remido. O povo adquirido. O povo adquirido por Deus. Eu passo a ser parte dele. Porque senão o pecado de origem continua a clamar. Porque lá no final, todos nós vamos comparecer diante do tribunal. E aí vai ser falado para cada um, ah, mas eu não sabia. Mentira, todos nós temos ouvido, principalmente nós que somos desse presente séculos, né? Nós temos visto a palavra ser espalhada, né? Pela TV, pelo rádio, pela internet, pessoalmente, cultos presenciais. Tem igreja para tudo quanto é gosto. Eu vejo nisso como de forma e graça de Deus, que até a igreja que prega heresia, a pessoa pode se converter. Eu conheço pessoas que se converteram nessas igrejas heréticas, né, que pregam heresia, e em um determinado momento Deus pegou, foi lá tirar essa pessoa, levou para uma igreja pregar a palavra. Até isso as igrejas servem, né? Até essa igreja herética aí, uma ou outra pessoa lá vai ser salva, né? Porque vai ouvir a palavra, vai se converter verdadeiramente e depois vai sair daquilo, né? E vai buscar uma igreja que pregue a palavra seriamente. Então, meu amado, minha amada, hoje eu estendi bastante, mas era necessário trazer um pouco desse conhecimento para a tua vida. E eu quero falar uma coisa muito especial para você agora. Você precisa aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Porque o inferno existe, o céu também existe. E aquele que for de Jesus, aquele que tiver a marca do Cordeiro sobre si, aquele que tiver o sangue de Jesus sobre a sua vida, vai viver eternamente junto com o Pai. Mas aquele que rejeitar a Jesus, será rejeitado pelo Pai. Ah, Deus me rejeitou. Não, você primeiro rejeitou Ele. Para Deus me rejeitar, eu primeiro tenho que rejeitá-lo. Deus rejeitou Saul, porque Saul tinha rejeitado Deus. Então nesse momento eu vou orar. Se você quiser entregar a tua vida para Jesus agora, receber o sacrifício dele, o sacrifício, a morte e a ressurreição de Cristo sobre a tua vida, faça isso. Procure uma igreja evangélica perto da tua casa. Talvez você não more aqui na região. Procure uma igreja evangélica que pregue a palavra perto da tua casa.
Se depois você quiser falar comigo no particular, tem um Messenger, eu passo no meu celular também depois para você, se você quiser, me chama aí, deixa um recado aí nos comentários, eu entro em contato com você. Mas aceite Jesus agora, se você quiser receber Jesus como teu Senhor e Salvador, aceitar esse sacrifício poderoso sobre a tua vida. Feche os seus olhos agora, põe a mão no teu coração e fala comigo assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Te peço, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no teu livro da vida, para que nunca seja apagado. Eu te agradeço, Jesus, pelo teu sacrifício, pela tua morte, por mim na cruz, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Pai, que tu agora abençoes cada vida, Senhor, que assistiu e que vai assistir esse vídeo, ó Pai. Que nesses momentos que nós refletimos, Senhor, sobre o teu sacrifício, a tua morte, a tua dor, Senhor, possamos continuar refletindo, ó Pai, no nosso dia a dia, ó Pai. Que nós possamos realmente refletir, ó Pai, também a tua glória nesse mundo, Senhor. Que façamos a diferença, ó Pai. Senhor, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que tu visites cada vida agora, Pai. Eu não sei a necessidade do teu filho e da tua filha agora, Senhor, porque ele clama a ti, Senhor. Mas eu quero ligar a minha voz com a voz do teu filho, a voz da tua filha, Senhor, pedindo cura, pedindo libertação, pedindo transformação, ó Pai, mas sobretudo pedindo salvação, Senhor. Porque não adianta termos saúde e irmos para o inferno. Não adianta, Senhor, nós termos bem e irmos para o inferno, ó Pai, para o inferno. Não adianta, ó Pai, nós irmos saudáveis para o inferno, ó Pai, termos uma dispensa abundante e irmos para o inferno, ó Pai. Porque o mais importante é sermos salvos, ó Pai. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, abençoa essa vida, Senhor. Abençoa essa casa, abençoa essa família, Senhor. Salva, cura, liberta, transforma, ó Pai. Porque eu creio no teu poder, ó Pai. E eu quero clamar pela nação brasileira, por essa terra, ó Pai. Por essa pandemia, Senhor, em nome de Jesus, cessa, Senhor, toda investida do inferno, ó Pai. Que essa doença, Senhor, seja repreendida em nome de Jesus, ó Pai. E que essa pandemia, Senhor, esse vírus, seja repreendido agora em nome de Jesus, ó Pai. E que tu restabeleça, Senhor, a tua ordem no nosso meio, ó Pai. Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É isso aí, meu amado. Isso é só uma pincelada, porque se a gente fosse fazer um estudo mesmo, a gente ia ficar dias aqui, né? Isso é só uma pincelada para que nós possamos entender um pouco sobre esse sacrifício de Jesus. E hoje se estendeu bem, né? Mas eu vou dar os avisos rapidamente. Nós estamos tendo um seminário escatológico. Para quem não sabe o que é escatologia, é o estudo do final dos tempos. E esse estudo está acontecendo no canal da igreja no YouTube. E é de graça. Então o pastor Paulo está fazendo 12 ministrações, falando sobre vários temas, sobre o livro de Daniel, sobre o livro de Apocalipse, né? Então você está convidado a participar conosco desse seminário. E vamos para o cartazinho, né? Você vai acessar o YouTube. E esse é o canal da igreja, MEJ, Missão Evangélica Jaboque. Então o nosso canal é Oficial MEG, tudo minúsculo, né? Você acessa, você se inscreve no canal, clica no sininho e você vai ser avisado sempre que tiver uma ministração nova, um culto novo, né? Então toda quarta às 19h30 e domingo às 10h30 da manhã nós temos culto. A partir desse domingo nós não vamos ter mais o culto virtual às 18h30, então o culto vai ser só às 10h30 da manhã, tá ok? Quando voltar o culto presencial, tudo volta ao normal. Teremos culto na quarta, na sexta, domingo de manhã e domingo à tarde. Mas por enquanto nós temos dois cultos. O culto da quarta-feira e o culto de domingo de manhã. Então não esqueça, domingo de manhã às 10h30 da manhã nós teremos cultos que será transmitido pelo YouTube, tá ok? Então se inscreva lá e participe do seminário. E todas as ministrações já estão lá. Então você pode acessar até as que já foram ministradas e assistir. Então pega do primeiro e vai até, né? São 12 ministrações. Ó,
Acabei de receber o aviso aqui que começou a perdão, começou a ministração do seminário, ok? Então vou terminar rapidinho e você vai para lá. Então se inscreva no canal, domingo pela manhã, alimentos. Se você puder doar alimentos ou produtos de higiene pessoal, nós estamos com um projeto de ação social ajudando pessoas que estão passando essa situação, essa necessidade. Então se você puder ajudar, contribua. O nosso WhatsApp da igreja, né, é 97968 9007. Vou repetir, 97968 9007. Qualquer coisa lá no YouTube tem no cabeçalho tem o WhatsApp. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê um final de semana maravilhoso, tenha uma sexta-feira maravilhosa e feliz Páscoa em Jesus Cristo. Um beijo no teu coração e fica com Deus e vai para o seminário teológico.